Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula nós vamos estudar técnicas básicas de demonstração, tá? Até aqui nós trabalhamos principalmente com definição, cálculo, classificação, exemplos. Agora o foco passa a ser justificar por que uma afirmação matemática é verdadeira ou falsa, tá? Então vamos estudar quatro ferramentas principais: demonstração direta, demonstração por contraposição, demonstração por contradição e o uso de contra-exemplo. Tá? A ideia central é entender o quê? Que demonstrar não é apenas testar alguns casos. Demonstrar é construir um argumento válido, apoiado em hipóteses, em definições e propriedades. Para quê? Para chegar à conclusão desejada. Então, ao longo da aula, nós teremos exercícios para praticar a escolha da técnica. Tá? Beleza, então, vamos lá. Antes de entrar no conteúdo novo, acho que vale a pena a gente localizar onde a gente parou dentro da disciplina, tá? Então, já estudamos conjuntos, relações, relações de equivalência, funções, contagem e probabilidade discreta. Agora, nós começamos um bloco voltado para argumentação matemática. A pergunta deixa de ser qual é o resultado e passa a ser como posso justificar que esse resultado está correto, que esse resultado vale. Tá? Essa habilidade ela é importante em computação também. Tá? Por quê? Porque quando analisamos a correção de um algoritmo, é uma propriedade de uma estrutura de dados ou uma especificação lógica, nós precisamos construir argumentos válidos e não apenas verificar alguns exemplos. Tá? Nesse slide estão os objetivos da aula. Primeiro, precisamos reconhecer a forma de uma afirmação matemática, especialmente afirmações do tipo CP, então que. Tá? Depois, nós vamos aplicar demonstração direta, que parte da hipótese e chega à conclusão. Também veremos a contraposição, que pode simplificar algumas provas. Em seguida, estudaremos a ideia da demonstração por contradição. Por fim, veremos como refutar uma afirmação universal por meio de um contra-exemplo. Ao longo da aula, o mais importante é escolher a técnica de acordo com a estrutura da afirmação. Uma demonstração é uma sequência lógica de argumentos. Então, ela começa em hipóteses, usa definições e propriedades conhecidas e chega à conclusão. O ponto importante é que cada passo precisa ser justificado. Não basta dizer que parece verdadeiro ou que funcionou em alguns casos. Tá? Por exemplo, se a afirmação vale para todo número natural, testar 3 ou 4 números pode dar uma intuição, mas não é uma prova. Uma prova ela precisa mostrar porque a conclusão vale para todos os elementos do domínio considerado. Muitas demonstrações elas aparecem na forma condicional, tá? Por exemplo, CP então Q, né? Igual está mostrando aqui no slide, tá? Nessa estrutura, P é a hipótese e Q é a conclusão. Agora, considere a afirmação: se n é par, então n ao quadrado é par. Aqui a hipótese é n é par. A conclusão é n ao quadrado é par. A demonstração ela deve mostrar que, sempre que a hipótese for verdadeira, a conclusão também será verdadeira. Por isso, antes de iniciar qualquer prova, é importante identificar com clareza qual é a hipótese e qual a conclusão. A demonstração direta é a técnica mais natural. Nela partimos da hipótese e avançamos passo a passo até chegar à conclusão. O procedimento básico é assumir a hipótese, traduzir os termos usando definições, fazer as manipulações necessárias
e concluir exatamente aquilo que a proposição pede. Essa técnica ela funciona bem quando a hipótese já oferece uma informação útil. Por exemplo, quando a hipótese diz que um número é par, podemos usar diretamente a definição de número par. Vamos ver uma demonstração direta, né? Então, queremos provar que se n é par, então n ao quadrado é par. Tá? Começamos assumindo a hipótese que n é par. Pela definição de número par, isso significa que existe um inteiro, tal que n é igual a 2k. Agora, elevamos ao quadrado, temos n ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, que é igual a 4k ao quadrado. Agora, podemos escrever 4k ao quadrado como 2 vezes 2k ao quadrado. Como 2k é um inteiro, n ao quadrado é 2 vezes um inteiro. Portanto, n ao quadrado é par. Isso conclui a nossa prova direta. Agora, vamos propor o primeiro exercício. A afirmação é: se A e B são ímpares, então A mais B é par. Antes de resolver, identifiquem as hipóteses e a conclusão. As hipóteses são: A é ímpar, B é ímpar. A conclusão é que A mais B é par. A técnica mais natural é a demonstração direta, porque as hipóteses já permitem usar a definição do número ímpar. Então, podemos escrever A como 2R mais 1 e B como 2S mais 1. E aí, para RS inteiros, a gente escreve dessa forma, tá? Então, tentem completar a soma e verificar se o resultado pode ser escrito como 2 vezes o inteiro, tá? Então, tentem resolver e a gente já vem com a solução, tá? Beleza, vamos corrigir o exercício? Como A e B são ímpares, existem inteiros RS, tais que A é igual a 2R mais 1B igual a 2S mais 1, tá certo? Beleza, galera, vamos para a solução então? Então fica assim, ó, vamos corrigir o exercício. Como A e B são ímpares, vamos lá. Como A e B são ímpares, então A é igual a 2R mais 1 e B é igual a 2S mais 1, com RS inteiros. Tá? Então, temos A mais B igual a 2R mais 1 e 2S mais 1. Reorganizando, o que a gente tem? A gente tem 2R mais 2S mais 2. Então, 2R mais 2S mais 2. Tá? Então, eu vou colocar o 2 aqui em evidência. Né? O 2 ele se repete em todos os termos aqui, então posso colocá-lo em evidência. Tá? Então, colocando 2 em evidência, fica 2 vezes R mais S mais 1. Tá? Como R mais S mais 1 é um inteiro, a soma tem a forma 2 vezes o inteiro. Portanto, A mais B é par. Então, esse exemplo ele mostra a prova direta com duas hipóteses. Tá? Então, R mais S mais 1 é inteiro. Temos A mais B igual a 2 vezes o inteiro, logo A mais B é par. Tá bom? Ótimo, então, galera. Beleza, vamos em frente, então. Ah, professor, não entendi muito bem. Pode explicar melhor? Posso, claro. Vamos explicar com mais calma. Vamos corrigir esse exercício com exemplos mais didáticos, tá? A afirmação, ela diz que se A e B são números ímpares, então a soma de A mais B é par, tá? Então, essa é a nossa o quê? Nossa hipótese, né? Se A e B são ímpares, então
A é igual a 2R mais 1 e B é igual a 2S mais 1, com R e S sendo inteiros. Tá? Então, primeiro nós precisamos lembrar como representamos um número ímpar. Todo número ímpar ele pode ser visto como um múltiplo de 2 mais 1. Por isso, escrevemos um número ímpar na forma de 2R mais 1, em que R é um número inteiro. Tá? Por exemplo, 7 é ímpar. Por quê? Porque 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Nesse caso, R é igual a 3. O número 11 também é ímpar. Por quê? Porque ele é igual a 2 vezes 5 mais 1. Nesse caso, nós podemos usar S igual a 5. Agora, vamos voltar para a demonstração geral. Como A é ímpar, escrevemos A igual a 2R mais 1. Como B é ímpar, escrevemos B igual a 2S mais 1. Somando as duas expressões, temos A mais B igual a 2R mais 1 mais 2S mais 1. Retirando os parênteses, nós obtemos 2R mais 2S mais 2. Agora vem o passo mais importante. Todos os termos dessa expressão têm o fator 2. Tá? Então, colocamos o 2 em evidência e escrevemos A mais B igual a 2 vezes R mais S mais 1. Tá? Beleza? Em outras palavras, a soma A mais B ficou escrita como 2 vezes um número inteiro. Tá? Esse número inteiro é R mais S mais 1. E todo número que pode ser escrito como 2 vezes o inteiro, ele é par. Portanto, A mais B é par. Tá? O exemplo numérico ele ajuda a enxergar a ideia. Então, 7 mais 11 é igual a 18. 18 é igual a 2 vezes 9. Mas o exemplo sozinho ele não prova a afirmação, para todos os casos, obviamente. Né? A prova geral ela aparece quando usamos R e S, mostrando que a soma de quaisquer dois números ímpares sempre terá a forma 2 vezes o inteiro. Tá certo? Acho que agora ficou mais claro, né? Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer a demonstração por contraposição, tá? Como que é a demonstração por contraposição? Ela usa uma equivalência lógica muito importante, tá? E a ideia é provar P implica Q é equivalente a provar Q implica não P. Opa, não P. É o P negado, né? Em outras palavras, em vez de começar pela hipótese original, nós começamos pela negação da conclusão e tentamos chegar à negação da hipótese. É uma engenharia reversa. Tá? Essa técnica é útil quando a conclusão original é difícil de atacar diretamente, tá? Mas a sua negação é mais concreta. Tá? Então, ela aparece com frequência em problemas envolvendo paridade, divisibilidade e propriedades de números inteiros. Tá? Vamos usar a contraposição para provar a seguinte afirmação. Se n ao quadrado é par, então n é par. A forma original ela pode ser menos direta, então escrevemos a contraposição. Se n não é par, então n ao quadrado não é par. Como estamos nos inteiros, dizer que n não é par significa dizer que n é ímpar. Tá? Então, se n é ímpar, então n é igual a 2k mais 1 para algum inteiro k. Elevando ao quadrado, temos n ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, mais k ao quadrado mais 1. Aliás, desculpa, nós temos 2k, nós temos n ao quadrado é igual a 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Isso pode ser escrito como, né, trazendo o 2 para evidência aqui, tá? 2
ao quadrado mais 2k mais 1. Portanto, n é ímpar, ou seja, n não é par, tá? Então, a afirmação original também está provada, tá? N não é par, beleza. Agora, vamos praticar a contraposição com uma afirmação um pouco diferente. A afirmação é: se n ao quadrado menos 1 é par, então n é ímpar. Tá? Se n ao quadrado menos 1 é par, então n é ímpar. A forma direta, ela não pode ser a mais confortável. Por quê? Porque começar de n ao quadrado menos 1, um par, exige descobrir algo sobre n. Pela contraposição, nós fazemos o caminho oposto. Tá? Então, a contrapositiva será: se n não é ímpar, então n ao quadrado menos 1 não é par. Nos inteiros, isso equivale a dizer: se n é par, então n ao quadrado menos 1 é ímpar. Então, tentem escrever n como 2k e substituir na expressão n ao quadrado menos 1. Tentem fazer isso e a gente vem com a correção na sequência. Vamos lá para a correção, então? A afirmação original é: se n ao quadrado menos 1 é par, então n é ímpar. Tá? A contrapositiva é: se n é par, então n ao quadrado menos 1 é ímpar. Assumindo n par, escrevemos n igual a 2k. Tá? Para algum inteiro k. Então, n ao quadrado menos 1 é igual a 2k. Tá? 2k ao quadrado menos 1. Tá? Beleza, que é essa expressão aqui. Isso tudo é igual a 4k ao quadrado menos 1. Tá? Que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado menos 1 mais 1. Tá? Beleza? Então, como 2k ao quadrado menos 1 é inteiro, a expressão é ímpar. Assim, nós provamos a contrapositiva. Portanto, a afirmação original também está provada. Tá? Então, como n ao quadrado é ímpar, a contrapositiva foi provada. Logo, a afirmação original é verdadeira. Tá bom? Beleza, vamos seguir aqui agora com a demonstração por contradição. Na demonstração por contradição, nós fazemos algo que pode parecer estranho no começo. O que a gente faz? A gente assume o contrário do que queremos provar. Ou seja, assumimos o contrário do que queremos provar. Tá? Se queremos provar que, assumimos temporariamente que é falso. A partir dessa suposição, fazemos deduções válidas. Se chegamos a uma impossibilidade, então a suposição inicial não pode estar correta. Logo, se a negação de que leva à contradição, concluímos que Q deve ser verdadeiro. Essa técnica ela é muito útil em provas de impossibilidade ou em afirmações em que a hipótese contrária gera uma inconsistência. Tá? Vamos para um exemplo. Tá? Vamos fazer um exemplo simples aqui de contradição. Tá? Nós queremos provar que n não que aliás, nós queremos provar que não existe inteiro n, tal que n ao quadrado é igual a 2. Então, a afirmação: não existe inteiro n com n quadrado igual a 2. Tá? Então, assumimos ao contrário. Suponha que existe o inteiro n com 2 quadrado igual a 2. Então, suponha o contrário. Existe inteiro n tal que n ao quadrado é igual a 2. Tá? Então, n ao quadrado é par.
Pela proposição que discutimos antes, se n ao quadrado é par, então n é par. Assim, n pode ser escrito como 2k. Elevando ao quadrado, obtemos n ao quadrado igual a 4k ao quadrado. Tá? Mas, pela suposição, n ao quadrado é igual a 2. Então, 2k ao quadrado é igual a 2, ou seja, 2k ao quadrado é igual a 1. Isso é impossível. Tá? Por quê? Porque o lado esquerdo é par e o lado direito é ímpar. Portanto, a suposição inicial gera uma contradição e concluímos que não existe inteiro n com n ao quadrado igual a 2. Tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora, vamos trabalhar um contra-exemplo. Tá? O contra-exemplo é utilizado para refutar afirmações universais. Se alguém afirma que uma propriedade vale para todos os elementos de um domínio, então basta encontrar um único elemento do domínio em que a propriedade fale. Tá? É importante notar que o contra-exemplo ele não provoca, ele não prova que uma afirmação é verdadeira. Ele prova que uma afirmação universal é falsa. Nós precisamos também ter cuidado com o domínio. Se a afirmação fala sobre números naturais, o contra-exemplo precisa ser um número natural. Se fala sobre grafos, o contra-exemplo precisa ser um grafo que respeite as condições do enunciado. Vamos aplicar a ideia de contra-exemplo. A afirmação é: todo número ímpar é primo. Para refutar essa afirmação, nós precisamos encontrar um número que seja ímpar, mas que não seja primo. O número 9 ele serve como contra-exemplo. Ele é ímpar, mas não é primo. Por quê? Porque 9 é igual a 3 vezes 3. Portanto, a afirmação universal é falsa. 9 resulta de 3 vezes 3 e resulta de 1 vezes 9. Então, logo, ele não é multiplicado somente por 1 e por ele mesmo. Né? Agora, a contradição ela assume o contrário do que se quer provar e busca uma impossibilidade. Já o contra-exemplo ele é usado para refutar afirmações universais. Na prática, antes de começar a escrever a prova, vale perguntar qual técnica combina melhor com essa forma de afirmação. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns erros muito comuns quando começamos a estudar demonstrações. O primeiro é confundir exemplo com prova. Exemplos ajudam a entender, mas não provam uma afirmação universal. Outro erro é usar a conclusão como se ela já fosse verdadeira. Isso cria um raciocínio circular. Também é comum ignorar o domínio. Um contra-exemplo ele só funciona se pertencer ao conjunto sobre o qual a afirmação foi feita. E por fim, muitos alunos pulam justificativas. Uma boa demonstração ela não precisa ser longa demais, mas ela deve deixar claro por que cada passo é válido. Em computação, demonstrações não aparecem apenas em disciplinas de matemática, né? Elas sustentam a análise de algoritmos e sistemas. Quando provamos a correção de um algoritmo, queremos mostrar que, sob determinadas hipóteses, ele entrega o resultado esperado. Invariantes ajudam a provar que uma propriedade permanece verdadeira durante a execução. Também usamos raciocínio lógico em explicações, protocolos e segurança. Além disso, contra-exemplos são muito úteis em testes. Um caso que quebra uma afirmação mostra que a regra ou o programa ele precisa ser revisado. Nesse exercício, a primeira tarefa é escolher a técnica mais adequada. Vamos
antes de desenvolver a prova completa, vamos lá, vamos fazer o seguinte. A primeira tarefa é escolher a técnica mais adequada, né? Então, antes de desenvolver a prova completa, a gente faz isso, tá? No item a hipótese já fornece uma forma algébrica útil, né? É, por quê? Porque múltiplos de 4 podem ser escritos como 4 vezes um inteiro. Isso sugere demonstração direta. No item B, a contraposição é uma boa estratégia, porque provar que n par implica n ao quadrado par é mais simples, n par é mais simples, tá? No item C, a prova todo indica uma afirmação universal. A palavra todo indica uma afirmação universal. Todo número composto é par. É estranho, né? Se ela for falsa, basta um contra-exemplo. No item D, a impossibilidade sugere uma prova por contradição. Tá? Então, escolham primeiro a técnica, depois pense nos detalhes da prova. Tá? E aí a gente vem na sequência com uma soluçãozinha. Vamos corrigir? Então, a escolha das técnicas no item A, se A e B são múltiplos de 4, podemos escrever A igual a 4R e B igual a 4S. Então, A mais B é 4 vezes R mais S, portanto, também é múltiplo de 4. No item B, a contraposição é adequada. Em vez de provar diretamente que n é ímpar, mostramos que, se n é par, então n ao quadrado é par. Tá? No item C, a afirmação todo número composto é par é falsa. Tá? O número 9 é composto, pois 9 é 3 vezes 3, mas não é par. Logo, 9 é um contra-exemplo. No item D, nós podemos usar contradição. Assumimos que existe um inteiro n, tal que n ao quadrado é menos 1. Isso entra em conflito com o fato de que o quadrado de um inteiro nunca é negativo, certo? Agora, nesse exercício, vamos decidir se a afirmação é verdadeira. Exercício 4 decidir se a afirmação é verdadeira ou falsa. A afirmação é, para todo inteiro n, se n é divisível por 12, então n é divisível por 4. A proposta é tentar uma demonstração direta. A hipótese n divisível por 12 tem uma forma algébrica útil, n igual a 12k para algum inteiro k. A partir disso, precisamos mostrar que n também pode ser escrito como 4 vezes um inteiro. Tá? Então, vamos demonstrar diretamente. Assuma que n é divisível por 12. Pela definição de divisibilidade, existe um inteiro k, tal que n é igual a 12k. Como 12k é o número que 4 vezes 3k, é o mesmo que 4 vezes 3k, nós podemos escrever que n é igual a 4 vezes 3k. Como 3k também é um inteiro, n é divisível por 4. Portanto, se n é divisível por 12, então n é divisível por 4. A prova direta funcionou por quê? Porque a hipótese já fornecia uma expressão algébrica adequada. Tá? Agora vamos usar o contra-exemplo. A afirmação é, para todo inteiro n, se n ao quadrado é divisível por 9, então n é divisível por 9. A tarefa é verificar se a afirmação é verdadeira. Se for falsa, basta encontrar um inteiro n que satisfaça a hipótese, mas não satisfaça a conclusão. Tá? Ou seja, precisamos de um número cujo quadrado seja divisível por 9, mas que ele próprio não seja divisível por 9.
Então, testem números pequenos antes de ver a correção, tá? Testem alguns números, tentem resolver, pausem o vídeo e depois voltem aqui. Ah lá, vamos corrigir? Aí a gente usou então um contra-exemplo, né? Escolha n igual a 3, então n ao quadrado é 9 e 9 é divisível por 9. Portanto, a hipótese da afirmação é satisfeita. Mas a conclusão diz que n deve ser divisível por 9. Isso não acontece, por quê? Porque 3 não é divisível por 9. Logo, n igual a 3 é um contra-exemplo. A afirmação universal é falsa, portanto. Tá? Bom, para a gente fechar, vamos retomar alguns pontos principais. A demonstração direta ela parte da hipótese e chega à conclusão. A contraposição ela usa a forma equivalente não que implica não P. A contradição ela assume o contrário do que se quer provar, tá? Que isso leva a uma impossibilidade. Tá? O contra-exemplo ele serve para refutar afirmações universais. A ideia mais importante é que exemplos ajudam a entender, mas não substituem a prova quando a afirmação é universal. Na próxima aula, nós vamos estudar indução matemática e recursão. Tá? A indução ela será a técnica de demonstração especialmente útil para afirmações que envolvem números naturais, sequências e algoritmos recursivos. Tá bom? Então, até mais, galera. Dúvidas ou sugestões, coloquem nos comentários, por favor.